O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região de Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão e em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas, quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no 23º domingo do tempo comum e neste tempo a Igreja, Mãe Mestra, na sua pedagogia divina, nos convida a caminhar com Jesus, o Senhor dos nossos passos, e escutando a sua palavra, buscando fazer a sua vontade. Ora, dia de hoje, neste dia primeiro da semana, o dia que Deus fez para nós, nós somos chamados, como a igreja, pela igreja e na igreja, a sermos pessoas novas, criaturas novas. Pois assim São Paulo convidou a sua comunidade e que hoje a liturgia da palavra nos leva a compreender aquilo que São Paulo, no início da era cristã, proclamou e convidou a sua comunidade a viver e a experimentar. Ora, assim ele afirma a sua comunidade: se Cristo não ressuscitou, vazia a nossa fé, vazia também a nossa pregação. Se com Ele nós descemos às profundezas da sepultura, com Ele também ressurgiremos para a eternidade. Esta é a nossa alegria, é nossa esperança, que nos consola e nos dá a certeza de que um dia todos nós iremos nos encontrar juntos na casa de Deus, na casa do Pai das Misericórdias. E a liturgia do dia de hoje nos leva a compreender esta ressurreição de Jesus, quando vamos perceber e visualizar a imagem de Deus que se preocupa com a felicidade do homem. Na primeira leitura do dia de hoje, o autor sagrado, o livro do profeta Isaías, nos coloca diante do povo de Deus, o povo de Israel, o povo que nasceu do coração de Deus, o povo que nasceu do sonho de Deus. E Lucas, ou melhor, o profeta Isaías, ele escreve ao seu povo justamente em uma época difícil, em que aquele povo está experimentando a angústia e a solidão de Deus. Pode se tornar contraditório, mas é a partir da primeira leitura que vamos compreender o salmista, mas sobretudo o evangelho que agora fora proclamado. A primeira leitura foi lida, foi proclamada, foi escrita, foi codificada no momento do exílio, o momento em que o povo de Deus experimenta a dor, o sofrimento, a angústia. E o profeta Isaías, no meio daquela escuridão, no meio daquela noite traiçoeira, no meio daquela dor, no meio daquele sofrimento, convida o povo de Deus a crer em Deus, a renovar a sua fidelidade, a sua aliança, porque o Deus que ora nós acreditamos é um Deus que é fiel, é um Deus que cumpre a sua palavra, é um Deus que cumpre a sua promessa.
E o livro do profeta Isaías vai como que ao longo deste texto, o restante deste capítulo, colocando e convidando aquele povo no meio da dor, no meio do sofrimento, a voltar-se inteiramente para Deus, a voltar-se para o Senhor. Porque esta é a condição para que o milagre de Deus, a graça de Deus aconteça, se realize e se concretize na vida daquele povo. Poderíamos nos perguntar nesta noite, por que o povo de Deus, o povo da promessa, o povo da aliança está no exílio? Iremos compreender, caríssimos irmãos, a partir do seu contexto. O povo de Deus, antes mesmo de entrar no exílio, de entrar no deserto, vivia na superficialidade da fé. Ia todos os dias ao templo oferecer sacrifício, mas viviam como os homens pagãos. Ia ao templo, oferecia a Javé as ofertas, mas viviam como os homens pagãos. E aqui é neste sentido que a igreja, na sua natureza e na sua pedagogia, nos coloca a refletir a primeira leitura do dia de hoje, levando e nos convidando a esta noite, nesta Santa Missa, a fazer um exame da nossa consciência e ver de fato como estamos agindo, de fato, se nasce do querer de Deus, se nasce do querer do Senhor. Pois aquele povo estava no templo, oferecia a Javé, mas viviam como os homens pagãos. A igreja nos ensina de que aqueles que de fato fizeram a experiência com Deus, que fizeram a experiência concreta com o Senhor, Deus exige uma mudança de vida, Deus exige uma mudança de costumes, Deus exige uma mudança de hábito. Aquele que de fato fez uma experiência concreta com Deus, não pode e não deve continuar a ser a mesma pessoa. É neste sentido que ora o povo de Deus estava no deserto, vivia no templo, estava totalmente presente na graça de Deus, mas ao mesmo tempo, na contradição da sua natureza, viviam como os homens pagãos, contradizendo tudo aquilo que acreditavam e proclamavam como verdade de fé. E Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o nosso coração, e é aqui que, ora, nós vamos tirar a chave de leitura da liturgia de dia de hoje. Quando a igreja nos convida à conversão, à clareza da fé, não podemos viver na superficialidade da fé, mas devemos ser sinceros diante de Deus, diante do Senhor. Até porque não podemos enganar a Deus, porque Deus nos conhece, Deus é mais íntimo de nós do que nós mesmos. E diante de Deus não há espaço para as máscaras, para a mentira, para a falsidade, para a contradição. Às vezes somos tão melancólicos, tão piedosos, às vezes piedosos mais do que o Santo Padre, o Papa Francisco, mais do que os padres, mas dentro de si traz uma angústia profunda, um ressentimento, vivem como os homens pagãos. É neste sentido, minha gente, que a primeira leitura, a igreja nos convida a fazer um exame de consciência. Não podemos estar no templo, não podemos rezar o terço dia e noite, participar da Santa Missa, comungar do corpo e do sangue do Senhor e continuar a ser a mesma pessoa. Não podemos. Aqui devemos ser claros, porque é isto que a igreja nos ensina, que nasce do coração de Deus. Não é a quantidade de missas que nos colocarão na eternidade, não é a quantidade de textos meditados que nos colocarão no céu, mas a capacidade que nós temos de olhar para o outro e reconhecer no outro a imagem de Deus, a imagem do Senhor. É isso que São Tiago, na segunda leitura, vai dizer. Aquele que diz, ora, meus irmãos, que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. É mentiroso. Jesus, nós percebemos na liturgia da semana passada, Jesus, ele sente nojo dos fariseus. Jesus tem nojo daqueles homens que sabiam todas as leis em sua vida, em sua consciência. Homens que sabiam todas as coisas, mas nunca permitiram que toda essa inteligência, todo esse entendimento descesse ao coração. E por isso Jesus chama esta raça de serpentes venenosas, de sepulcros caiados. Jesus tem nojo desta gente. Não é a lei pela lei que irá nos salvar, mas é a capacidade que nós temos de encontrar nesta lei um jeito de ser de Deus. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, desde a semana retrasada, a liturgia da igreja nos convida a caminhar com Jesus e seguir os seus passos na clareza de nossa fé. Não podemos de maneira nenhuma guardar em nossa consciência, na nossa inteligência, todos os dogmas da igreja. Nada disso presta se não nos ajudarem a ser mais de Deus.
Nada disto vale se não nos ajudar a ser mais de Deus. Não adianta participar da Santa Missa, rezar o texto dia e noite. Não é isso que nos colocará no céu, na eternidade. Claro, é pedagógico, mas nada disso adianta se não entendermos a lógica do cristianismo. E o profeta Isaías, ele vai chamando o seu povo, convidando o seu povo à conversão sincera com Deus, a não viver uma superficialidade da fé, mas ser claros diante de Deus, porque Deus nos conhece, Deus sabe da nossa natureza, da nossa pequenez, de nossa pobreza. E por isso, meus irmãos, nós vamos entender a liturgia a primeira leitura da liturgia do dia de hoje. Deus colocou o seu povo no meio do deserto, no meio do exílio, para que aquele povo, no meio do nada, no meio da pobreza, no meio do sofrimento, no meio das lágrimas, compreendam que Ele é o Senhor dos nossos passos, que Ele é o Senhor da nossa história, que Ele de fato é aquele que dá sentido à nossa vida, que dá sentido à nossa existência. E há um ditado popular que ora pode significar aquilo que ora o autor sagrado quis dizer, comunicar ao seu povo. Aqueles que não vão a Deus por amor irão um dia pela dor. É isto que a primeira leitura significa. No meio da dor, no meio daquele sofrimento, aquele povo, o povo de Deus, aquele povo que nasceu do coração de Deus, compreende o seu senhorio, compreende a graça de Deus que os acompanha, a sua misericórdia que os sustenta. E assim o profeta Isaías comunica aquele povo, naquela dor, naquele sofrimento, o dia do Senhor, o dia da misericórdia, o dia que Deus de fato irá armar sua tenda em meio a nós. E este dia chegou, esta promessa se cumpriu, esta promessa se realizou em Jesus Cristo, que São Paulo irá dizer que é a imagem visível do Deus invisível. E aqui nós vamos compreender o evangelho do dia de hoje, o evangelho de São Marcos. Jesus, ele caminha pela região da Galileia. Jesus está fugindo de Jerusalém. Jesus está fugindo daquela raça, daquela serpente venenosa, daqueles sepulcros caiados. E Jesus agora se depara diante da região da Galileia. E a região da Galileia é uma região totalmente pagã. Nunca ouviu falar, inclusive, as coisas de Deus. E Jesus vai para dizer que a salvação é para todos, não é para um grupo de pessoas, mas a salvação é para todos. E justamente Jesus vai a Galileia para que lá seja realizada a promessa de Deus. É onde menos hora nós esperamos é que a graça de Deus acontece, a graça de Deus age. E é justamente no silêncio das coisas, é justamente no silêncio. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade. Ora, Jesus caminha no meio daquele povo. E no meio daquele povo pagão, Jesus tem pena, tem piedade, tem compaixão. Aquele homem estava surdo há muito tempo. E pela sua surdez, pela sua deficiência, não sei se foi uma anomalia, o texto evangélico não nos traduz desta maneira, não diz propriamente como surgiu esta doença. Lembrando que para o Antigo Testamento e depois do Novo Testamento, alguma pessoa que fosse acometida por alguma doença seria excluída do meio do povo, porque seria o sinal da condenação de Deus. O texto evangélico não fala o porquê daquela doença naquele homem. Mas o que é interessante notar é que aquele homem era descartado no meio do povo. Aquele homem era descartado no meio das pessoas pela sua deficiência. E Jesus, saindo do meio daquela raça nojenta, se depara com este homem. Antes mesmo de compreendermos sobre este homem, vamos perceber que Jesus sai daquele povo, sai daquela gente, sai daquele mundo pagão propriamente. Aqui nós vamos abrir um outro parêntese e nos levar a compreender que as pessoas que não nos significam nada em nossa vida, as pessoas que não nos planificam, as pessoas que não dão sentido à nossa vida, que não nos realizam, nós não podemos de maneira nenhuma permitir que estas pessoas nos acompanhem em nossa história. As pessoas que não nos fazem felizes, as pessoas que não dão sentido à nossa existência, as pessoas que não nos realizam, nós não temos o direito nenhum de levá-las conosco em nossa história. Por isso Jesus se afasta, Jesus se exclui desta raça, porque estão como que fechados. As pessoas que não nos levam para Deus, minha gente, a gente não tem o porquê de levar conosco em nosso caminho e em nossa história. E Jesus saiu e foi ao encontro deste homem, excluído, descartado no meio daquele povo. E o interessante notar que Jesus, ele toca, ele chega
ao coração daquele homem e aquele homem fica curado. Mas o interessante de tudo isto é que Jesus, ao aproximar-se daquele homem, Jesus antes se afasta das outras pessoas e chama o homem num canto, e ali realiza o seu milagre. Aqui, caríssimos irmãos, vamos entender que Jesus não faz um show, Jesus não faz espetáculo para realizar o seu milagre. Jesus não faz uma missa de cura para realizar um milagre. Jesus não faz uma missa bonita para fazer um milagre. Mas Jesus chama no canto, no escondido. E é justamente lá, no canto, no escondido, aos olhos dos homens que não sejam vistos, Jesus realiza o seu milagre. Jesus concretiza a sua palavra. Jesus plenifica a obra de Deus, a obra do Senhor. E Jesus cura este homem e muitas outras pessoas vão ao seu encontro. Não porque ele é o Filho de Deus, mas porque ele realizou um milagre. Aqui, caríssimos irmãos, nós vamos, ao longo deste tempo comum, compreender esta palavra de Deus. Que muitos que seguem, ou seja, dizem ser os discípulos de Jesus, muitos não são. Aquele mesmo povo que ora gritou Hosanaê, Hosanaá, é aquele mesmo povo que aos pés da cruz disse: crucificam, crucificam. Na segunda leitura do dia de hoje, São Tiago nos adverte: aqueles que quiserem ser de fato cristãos devem buscar viver a radicalidade do Evangelho e tenham a consciência de que seguir a Cristo não é fácil. Seguir a Cristo não é fácil dentro de nossa casa, de nossa família, do nosso trabalho. Aqueles que querem seguir a Cristo podem se preparar para as tentações, para as perseguições deste mundo. E ele vai muito mais adiante nesse discurso, quando ele diz que não adianta ser cristão e buscarmos viver em um grupinho fechado. Não adianta professar a fé, atualizar o mistério pascal de Cristo, se nós atualizamos este mistério e excluímos as outras pessoas. Ora, São Tiago nos adverte, meus irmãos, não podemos de maneira nenhuma fazer acepção de pessoas, porque aquele que por primeiro tinha autoridade de fato para fazer acepção, para condenar alguém, não fez. Portanto, também nós não podemos fazer. Mas ele diz: aqueles que querem viver o cristianismo, aqueles que quiserem viver ou seguir os passos de Jesus, devem seguir e devem sentir, devem falar, devem agir do jeito de Jesus, sendo manso e humilde de coração. E ele vai dizer sobre os pobres. Ele diz que a religião verdadeira é aquela que, de fato, acolhe os pobres, porque os pobres são aqueles que são preferidos por Deus. Jesus veio para todos, mas ele prefere que os pobres. É aqui que nós vamos entender. Jesus se fez pobre entre os pobres e para os pobres. Portanto, o sentido primeiro da igreja é justamente de ser a coluna onde os pobres deverão repousar a sua cabeça. Se a igreja de Jesus não for pobre, ela não serve para nada. Ela não serve para nada. Se nós não agirmos ou acolhermos os pobres, nós já estamos condenados, não ao céu, à eternidade, mas ao inferno. Deixemos isso claro. O pobre, o acolhido do pobre, é a condição para chegar ao céu, para chegar à eternidade, para viver com Deus, para viver com o Senhor. Porque o próprio Deus, ele se fez pobre, entre os pobres e para os pobres. Que Maria Virgem, Nossa Senhora da Piedade, a Mãe da Misericórdia, nos ajude cada vez mais a compreender a palavra de Deus e caminhar com Ele, seguindo os seus passos e buscando fazer a sua vontade, alcançando e conquistando a salvação, sonhada, querida, desejada por Ele para cada um de nós. E assim possamos dizer no final desta nossa carreira, de nosso percurso: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e por isso o que me resta é a coroa da vitória, a coroa da justiça. Que assim seja. Amém.